Então, aqui você tem a área da base que eu falei, né? Então, a área total de um triângulo, de um prisma hexagonal é igual a área lateral 6AH mais 2 vezes, né? Porque é duas tampas, né? Raiz de 3. Então, a área total vai ser 6A mais 3 ao quadrado raiz de 3. Tá? Isso aqui não precisa decorar essa fórmula. Se você souber o método como calcula isso, aí beleza, é tranquilo. Se eu falasse para vocês que fosse um hexágono, como é que você ia calcular a área disso aqui? Então você vê que você tem 5 triângulos, né? Então você acha a área de cada triângulo, né? Acha a área de cada triângulo e daí você iria fazer o mesmo procedimento. Agora vem uma coisa chamada volume, né? O volume do prisma, tá? Do prisma é igual a base vezes a altura, né? A base do prisma hexagonal a gente viu que é quanto? A base do prisma hexagonal é 3 sobre 2 ao quadrado raiz de 3 vezes a altura. Então, só arrumar isso aqui, ó. Então você tem um volume. Existe um caso particular dos prismas, né, que são os prismas de base quadrada, cuja altura é igual ao lado. Esse é quadrado, então aqui. Quando todas essas dimensões são iguais, isso aqui chama cubo, tá? A área do cubo é 6 vezes. São 6 quadrados aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então 6 vezes essa área. Como a área do quadrado é base vezes a altura, dá ao quadrado, tá? Então essa é a área do cubo. Agora o volume do cubo é base, né, ao quadrado vezes a altura, que é A. Então A ao cubo. Por isso que o nome dele é cubo. Tudo bem. Com você. Vamos lá. Tá. Ok. Então você tem o caso particular que é o cubo, tá? Você pode ter também, por exemplo, prismas de base trapezoidal, né? Por exemplo, um trapézio. Um trapézio é essa figura aqui, ou essa figura aqui, ó. Sempre um trapézio, a área de um trapézio você tem uma base menor, uma base maior e uma alturinha aqui. Também uma coisa que precisa ficar aqui, ó. Tem uma base maior, uma base menor e uma alturinha aqui. Então fica base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura, tá? Então essa aqui é a área de um trapézio, tá? Então sempre decore essa fórmula. E você pode ter um paralelogramo, que é um quadrilátero também, tá? Não regular, cuja área dele você sempre vai ter essa altura vezes a base. Então a área do paralelogramo é AH. Perfeito? Tudo bom? Você está ficando fora. Então você tem esse tipo de cara aí, tá? Então dá para fazer N combinações de prismas, tá? Hexagonal, vai com 20 lados, 30 lados de base, né? Então basicamente é essa parte de prisma, tá? Agora vamos ver uma segunda figura que vem no caso, né? Ela parece um prisma, mas ela não é. Porque o problema dela, não é problema não, a diferença dela é que a base é circunferência. É o cilindro. Cilindro também é uma figura
cujas bases são circunferências, né? Também famosa lata de lixo, né? Tem uma altura. Então, como a circunferência tem um raio aqui, ó, tá? Tem um raio. Você pode ter cilindros aqui não retos, tá? São esses caras aqui assim, ó. A altura dele é isso aqui, ó, tá? Ele vai continuar tendo um raio aqui. Aí você pergunta, pô, Miguel, a altura não seria isso aqui? Não, pelo princípio do Cavalieri, que diz o seguinte: figuras que têm a mesma base e com a mesma altura, não importa a forma delas, elas vão ter sempre o mesmo volume. Por exemplo, isso aqui, ó, você tem esse cara aqui e esse cara aqui. Ele tem esse formato e você tem o mesmo aqui, ó, na mesma altura, tá vendo? No mesmo plano. E essa área com essa igual a essa e essa igual a essa. Então você tem o mesmo volume, tá? Esse aqui do Cavalieri, italiano lá. Beleza? Então, o cilindro a gente vai calcular também as mesmas coisas, tá? A área lateral. A área lateral, né? Se você desenrolar isso aqui, vai dar uma chapa cuja a base desse cara aqui, ó. Se você pegar esse cilindro aqui e desenrolar, vai dar isso, ó. E veja que a altura é essa aqui, né? E aqui, ó, o comprimento da base é igual ao comprimento da circunferência, ou seja, 2πr, tá? Então a área lateral é essa área desse quadrado aqui, desse retângulo, né? Então como você faz? Das 2πr vezes h. Essa é a área lateral. A área total, eu tô lembrando da professora Rosália, grande professora Rosália, é a área da base mais duas vezes a área da base mais a área lateral, né? Então você tem aqui, o que você tem aqui? A área da base é um círculo, né? Então é 2 vezes a área do círculo determinado pelo raio mais a área da lateral, né? Então a área total vai dar 2πr mais h. Essa é a área total. Qual que é o volume? A área da base vezes a altura, né? Qual que é a área da base? A área da base a gente viu que é πr, né? Vai ficar πr ao quadrado, francês, o πr, vezes a altura. Então essa aqui é a área do volume do cilindro. Mensagem chegando. Depois eu vejo, tá? Bom, não tem muito mais do que falar sobre ele, né? Você também tem troncos de cilindro, mas aí é simples, né? A proporção aqui vai depender da altura que você corta, tá? Então, tem uma coisa, né? Você pode ter troncos de cilindro assim, ó. Quando você faz um corte aqui, ó. Assim, ó, você tem um tronco de cilindro. Então, se você desenrolar esse cara aqui, ó, você vai ter que, em vez de ser um triângulo, você tem essa figura aqui, ó, muito louca. Que daí não dá pra calcular você nesse método. Você vai precisar de noções de cálculo integral, tá? Mais a área da base aqui, que é uma elipse, e aqui é uma circunferência. Então você vai ter, se você desenrolar, esse cara vai ter isso e vai ter isso aqui, ó. Se você testar fazer essa figura, você vai ver que vai virar isso aqui, né? Bizarro, né? Parece que não dá, mas isso aqui é o tal do cilindro, tá? Beleza? Vamos passar para um outro sólido, que é o nosso amigo da múmia. As múmias que gostam disso, que é uma pirâmide, tá? Muitas pessoas atribuem às pirâmides poderes místicos, tá? Que elas concentram energia no centro, sei lá.
Mas enfim, e não nos interessa a energia das pirâmides. O que interessa são estudar o volume e as áreas, tá? Pirâmide. Pirâmide foi inventada pela múmia. E a múmia já morreu faz muito tempo. E para de falar merda. Então, a pirâmide ela pode ser classificada de acordo com a forma da sua base. Então, ela pode ser uma pirâmide retangular, pode ser uma pirâmide quadrada, pode ser uma pirâmide triangular, ela pode ser uma pirâmide hexagonal. Então, você tem. Vamos pegar uma pirâmide quadrada. Olha. Ela tem uma altura. Esse aqui é o vértice dela, tá? E essas coisas aqui, ó, que eu estou juntando, são as arestas, tá? Então essa é a famosa pirâmide retangular. Então é um retângulo, ela tem essas dimensões e tem uma altura. Igualmente, vamos fazer um caso que ela não é uma pirâmide reta. Então ela tem esses pontos bem aqui, ó. Então aqui é a altura dela, né? Do vértice até a base. E as arestas aqui ela está inclinada, tá? Então isso aqui é uma pirâmide triangular, quadrangular. Você pode ter também uma pirâmide triangular, tá? Então a base dela é um triângulo, tá? A base dela é um triângulo. Pode ser qualquer tipo de triângulo e também pode ser inclinada, que nem as que a gente viu aqui. Só que existe um caso particular. Ó, se é um triângulo, você não pode confundir a altura do triângulo da base com a altura da pirâmide, tá? Pelo amor de Deus, não vai confundir isso. Existe um caso particular da pirâmide triangular que a gente chama de tetraedro. O que é um tetraedro? Um tetraedro é uma figura, é uma pirâmide de base triangular, cuja todos os lados são iguais. Que nem o caso particular do cubo, né? Aqui é A e A. Você pode ter pirâmide. Vamos fazer uma hexagonal, que para mim é mais fácil desenhar do que uma pentagonal. Eu gosto mais de desenhar o hexágono, ele é mais legal. Parece uma tartaruga. Então aqui, ó, tem a altura dele, que é do vértice. Então fica... legal desenhar, né? Então, ó, você vê que tem as mesmas características do prisma, né? Aqui é a base hexagonal e uma altura. Então, isso é uma pirâmide, né? Uma pirâmide hexagonal. Ela também pode ser assim, ó, cujo vértice. Aí eu pergunto: esse volume aqui, se tem a mesma altura e tem a mesma base, o volume aqui é o mesmo? É, pelo princípio do Cavalieri, né? Você pode ficar mexendo aqui, mantendo a altura e a base, você tem o mesmo volume, tá? E assim você pode criar a sua pirâmide do jeito que você quiser. Você pode customizá-la, a gosto do cliente, você pode criar a sua pirâmide, né? Se você quiser jogar uma múmia e fazer uma pirâmide, não faça de base quadrada, porque já tem, e aí já é uma ideia copiada dos egípcios. Então faça, por exemplo, uma hexagonal, né? Que é muito mais louca. Enfim, na sequência agora a gente vai... eu vou olhar minha mensagem no celular, mas a gente vai ver bases e volumes, tá? Áreas e volumes. Isso aí, falou, abraço, tchau.